Beleza, pessoal, agora com as informações já no Zorro, nós vamos criar o primeiro gráfico a partir delas. Mas antes disso, eu vou voltar aqui para o arquivo no Excel e explicar um pouquinho sobre o que elas se referem. Nessas primeiras 3 colunas, eu coloquei os dados referentes à parte mensal, vou até destacar eles aqui, e os outros dados aqui na direita, referente à parte semanal. Então, no caso, em janeiro, a receita foi de 4.840, em fevereiro 2.662, né, março e assim por diante. Seguindo até maio, né? Não há informações de junho e nem de julho nesse nosso exemplo aqui. E o número de vendas, ele está por semana, né? Então, na primeira semana lá de janeiro foram feitas 5 vendas, na segunda 6, na terceira semana 7 e assim por diante. Feito isso, vamos voltar aqui para o Zorro, só para ter esse entendimento mesmo. Vamos colocar criação, né? Agora eles já aparecem bem mais informações. Visualização de mapa, que é essa parte de gráfico. Quando a gente clicar, como a gente já está aberto com essa tabela, ele não perguntou em qual tabela a gente quer buscar referência. Tá? Então ele já passa para cá. Todas essas colunas, aqui a data mensal, receita acumulada, né? Elas viram esses ícones aqui. E ele aqui já até coloca, né, uma indicação de como que são construídos os gráficos, né? É simplesmente arrastar e soltar. O nosso primeiro gráfico aqui, a gente vai relacionar a data mensal com a receita. Então, passando para cá, a gente coloca, né, lembrando, né, que o eixo X das abscissas é o eixo horizontal e o eixo Y, né, é o eixo vertical. Então, aqui, o que a gente vai colocar? As datas no eixo X e a receita no eixo Y. Aqui a gente colocou a data e ela já vem por padrão mês, né? Então ela fica exibida desse jeito, mês e ano. E aqui o eixo da receita, né? A soma. O que ele está falando como soma? Naquele mês inteiro, ele vai somar todas as informações que tem. Por exemplo, a gente só tem aqui janeiro, esse valor indicando de 4.840. Então ele vai somar ele com mais nada. Vamos lá. Clique aqui para girar o gráfico. Por padrão, ele vai colocar esse gráfico de linhas, já seguindo essas partes. Então, vamos colocar gráfico de barras. Beleza. E a gente já salva eles. Vamos salvar como receita mensal e salvar na tabela em uma nova pasta. Vamos criar a pasta como gráficos, tornar esta pasta, pasta padrão. Vamos dar OK. OK. Beleza. Depois que forem colocados aqui as informações, nós vamos aqui em configurações, eixo, mostrar o valor do eixo Y. E vamos até deletar essa parte e esse aqui também. Esses rótulos, deixa eu exibir, são esses aqui, tá? Esse aqui e esse aqui. Vamos aqui então, eixo, de novo, vamos deletar os dois. E exibir eixo Y. Essa informação, ela mostra os dados aqui. Só para poder deixar um pouco melhor a visualização, vamos voltar lá nos eixos, definir formato, aplicar configurações de localidade do usuário. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil que a parte de milhar, ela é um ponto. Nos Estados Unidos é uma vírgula, por exemplo. Então isso já varia, né, para poder ter um entendimento melhor. E na parte de unidades, a gente não precisa alterar aqui. Então no caso de milhares, ali a gente tem um valor que a receita foi de 3.000. No caso ficaria 3K, né? Só para poder encurtar um pouco, né, deixar o gráfico mais limpo. No nosso caso a gente não vai precisar fazer isso. Então é só dar OK e aplicar. Beleza, ele já colocou os pontinhos aqui. Quando você coloca o mouse em cima de qualquer uma dessas informações, ele revela essas informações aqui e também essas colunas da caixa de ferramentas. Como a gente não tem nenhuma, passando o mouse, ele informa o eixo Y, que no nosso caso ali é o mensal, MEI, né, de 2020, receita 3.388. Vamos salvar essa alteração. Pronto. E está criado o nosso primeiro gráfico em relação à receita, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já exibindo a receita em relação aos primeiros meses desse ano.